trouxe aqui o nosso encontro, né? Vou começar aqui lendo uma frasezinha aqui do Chico Xavier, né? Nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Essa é uma frase muito bonita, realmente, e que chama a nossa atenção para os nossos pensamentos, para as nossas atitudes no dia a dia, a maneira como a gente vive, como a gente vê a vida, né? Às vezes a gente vai levando de qualquer maneira ou não se dá conta. São as pequenas coisas que a gente não presta atenção que às vezes estragam o nosso dia a dia. É um pensamento mal colocado, é um desejo mal colocado, né? E a gente não se dá conta que são essas pequenas coisas que nos tiram do caminho certo. Então, nosso pensamento é necessário treinamento para isso. Ele precisa estar sempre equilibrado, né? Para que a gente tenha esse controle da nossa própria vida. Então, vamos pedir a Deus que, mais uma vez, ilumine nossos corações, clareie nossas mentes, para que a gente possa, nessa conversa, ter um pouco mais de entendimento da vida espiritual, da vida física, porque as duas estão em comunhão, né? Que possamos desabrochar para as realidades da vida, para os entendimentos, possamos nos melhorar no dia a dia da nossa caminhada, aprendendo, procurando a ser mais caridosos, mais compreensíveis, né? Procurando aceitar a vida nas suas dificuldades, nos seus momentos difíceis. Que Deus nos ilumine hoje e sempre. Amém. Amém, graças a Deus. Então, pessoal, a gente já vai começar falando um pouquinho, relembrando. Deixa eu só ativar aqui a nossa área aqui direitinho aqui. Relembrando um pouco do que Kardec falou da última, no livro dele sobre a mediunidade, médios sensitivos. Eu pedi até para vocês darem uma olhadinha. Está chegando mais alguém aqui? Ah, não. Eu pedi para vocês darem uma olhadinha lá no livro dos médios, ou fazer alguma pesquisa. Até a Ana Rosa mandou um linkzinho para mim legal também sobre o assunto, né? Porque a mediunidade ela é muito vasta. O que Kardec fala sobre isso, né? Que toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é médium. Ou seja, uma faculdade inerente ao ser humano, todos nós somos médiums, né? E a mediunidade é uma coisa natural de cada um de nós. A gente não tem por que ter medo, mas sim aprofundar nosso conhecimento para poder lidar com essa mediunidade. Ela existiu em todos os tempos, né? Eu vou até mandar depois da reunião, vou mandar um linkzinho para vocês assim, das sequências da mediunidade, de quando ela começou, as maneiras como ela surgiram. Depois eu mando o link para vocês de uma pesquisa que eu fiz aqui, que é legal. Aí, então, voltando aqui, a mediunidade sempre existiu, só que há tempos atrás, até mesmo na minha época, quando eu nasci, quando eu era criança, a gente não tinha esse conhecimento, não tinha noção do que era essa mediunidade, mas ela estava presente, né? Como? Naquelas pessoas, os benzedores, por exemplo, da minha época, existia muito as pessoas benzerem crianças quando estavam com febre, ou com diarreia, com coisa assim. E essas crianças que aconteciam isso, ficavam com febre, com diarreia, chorando direto, que a gente chamava de quebrante. Era o quê? Realmente mediunidade aflorando nelas, né? E a gente já nasce médium. Não é uma coisa que a gente adquire e depois cresce. Tem um cachorro aí latindo. Se for só, é só desligar o microfone, Sol. A gente já nasce médium, não é uma coisa que a gente vai adquirir só depois de grande, né? O que acontece? Quando criança, quando é bebezinho, também é médium. E o que acontece? Quando chega alguém com uma energia mais pesada, vibração mais pesada, né? Então, essas pessoas chegavam perto das crianças e
com aquele negócio de muito carinho, muita coisa, acabava impregnando a criança com fluidos que levava a criança a ter diarreia, a ter Posso sentar febre. aqui do lado. E o que a gente fazia? Levava para o benzedor. Quem era o benzedor? Eram os médios que hoje nós conhecemos, né? Curadores, né? E isso quer dizer o quê? Que a mediunidade é natural, né? Que a mediunidade é natural e inerente a todos nós, embora a gente não soubesse na época que isso era ser médium. Então, o que acontece? Dessa forma, todos nós temos essa mediunidade que se apresenta para cada um de nós como sensibilidade, no caso dos médios sensitivos, né? Mas essa mediunidade que todos os seres têm, de certa forma, é uma mediunidade rudimentar, né? Quando o grau dessa sensibilidade se torna um pouco mais acentuada e possibilita ela vem criar a possibilidade da mediação entre esses dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Ou seja, quando a gente começa a aprimorar a nossa mediunidade, começa a se dar conta dela e começa a aperfeiçoar, ela começa a se fortalecer, a crescer dentro de cada um de nós. A gente, no começo, é só uma pessoa que sente aquelas vibrações, sente aquelas energias, ou tem aquelas intuições, sonhos como é que se diz? Sonhos Premonitório. Isso. Então, só que aí a gente não está se dando conta de que isso é mediunidade, né? Mas a partir do momento que você se conscientiza disso e começa a estudar o tema, começa a procurar entender, começa a aprender, então você começa a aumentar esse grau de sensibilidade, né? Os médios sensitivos, que também são chamados de impressionáveis, né? Eles são pessoas que são capazes de sentir a presença desses espíritos por uma forma vaga de impressão, né? Ou uma espécie de arrepio geral, como se fosse um atrito no corpo, o corpo todo treme, se arrepia, né? Chegando a mexer com todos os membros da gente, sentir calafrios, tem pessoas que sentem ânsia de vômito frequente, sensação de fraqueza, tremor, né? Dores nas costas, falta de energia, cansaço, pé gelado, formigamento, são coisas que identificam o médium sensitivo, né? E o que acontece? No dia a dia da nossa vida, a gente não se dá conta disso. A gente acha que é uma febre qualquer, um vírus qualquer, uma gripe qualquer, e, na verdade, na maioria das vezes, não é. É a própria mediunidade aflorando na gente. Quando passa perto da gente um espírito que não tem uma boa energia, a gente absorve, né? Sente essa energia, essa vibração. Então, esses são os médios sensitivos. O motivo que este grau de mediunidade não apresenta um caráter bem definido, né? Então, cada pessoa está num nível diferente, não tem como definir a mediunidade sensitiva de um e de outro. O que a gente sabe é que ela é o caminho para todos os outros tipos de mediunidade, né? A mediunidade em si começa pela mediunidade sensitiva. E existem as pessoas que têm várias desses dons, não é só sensitivo, ele é também vidente, ele é também audiente, ele é também psicógrafo, tem pessoas que têm vários tipos de mediunidade numa só. Já tem umas que é apenas uma mesmo. E cabe a cada um de nós procurar entender mais, procurar aperfeiçoar esse conhecimento, e a gente só faz isso mesmo na prática do dia a dia, né? Na nossa boa ação, na nossa atividade. Por que aquela primeira frase lá do Chico Xavier, quando eu comecei aqui, falava exatamente para o trabalho da mente, né? Manter nossa mente equilibrada, aprumada, com o quê? Com bons pensamentos, com boas ideias, levando uma vida em prol do próximo. Porque quando a gente assume a mediunidade lá no mundo espiritual, a gente vem com ela para colaborar, não é só para nós crescermos em si,
mas para colaborar com a evolução do planeta, com a evolução da humanidade, fazendo o quê? Ajudando, trabalhando no bem, procurando ser útil, procurando trazer informação, mas na maioria das vezes, ou em grande parte, não vou nem dizer na maioria, que hoje já está um pouco mais ampla a visão das pessoas, as pessoas desvirtuam isso, né? Levam para um campo da ganância, procuram se dar bem economicamente usando a mediunidade, né? O que não é uma coisa ideal. Fazer sacrifícios, mediunidade primitiva. O que um espírito, sujeito que já morreu, vai querer com um frango assado na esquina para ele? O espírito vai comer um frango assado? O espírito vai comer beber uma garrafa de champanhe? O espírito vai comer aquele prato de farofa amarela? O espírito não vai comer. Então, para que fazer sacrifício? Para que sacrificar um animal? Né? Isso é o quê? A mediunidade primitiva que ainda está dentro de algumas pessoas. E, para isso, elas procuram se dar bem, procuram ganhar em cima disso, procuram lucrar. Então, eles estão o quê? Desvirtuando aquela virtude que foi dada, aquela que até mesmo a pessoa pede para ser médium, com o intuito de ajudar, de crescer mesmo, né? Chega aqui, acontece essas coisas, porque a nossa mente ainda, nós somos espíritos ainda muito fracos, moralmente Muita falando, gente, né? quando está se preparando para vir para cá, quer ser tudo, né? E, É e eles verdade. dizem que o máximo que nós vamos poder ser é médium, né? Então, ali na mediunidade, você tem a oportunidade de ter uma vivência, né? De se ajustar, né? Porque você, para dar conta da mediunidade, você tem que entrar num ajuste, né? Ter É já um verdade. conhecimento, né? De ter um ajuste, você pensar melhor, agir melhor, seguir o evangelho, né? Exatamente. Então, o fato da faculdade mediúnica ser orgânica, muitas vezes justifica que entre os médios sensitivos haja diferentes impressões, ou seja, cada um sente de maneira diferente, porque a faculdade mediúnica é do próprio corpo físico da gente, é aquela que a gente chama de glândula pineal, o desenvolvimento dela que faz a gente ter esse contato em maior grau ou não, né? E cada um de nós está num nível diferente, automaticamente, cada um de nós vai sentir num nível diferente, né? A faculdade mediúnica sensitiva se desenvolve o quê? Como eu já falei agora há pouco, pela prática. Então, quanto mais você vai trabalhando, quanto mais você vai estudando, principalmente dentro de uma casa espírita, começa a fazer parte dos grupos de estudo, das reuniões de preparação, começa a fazer parte do pessoal que auxilia no passe, começa a fazer parte de uma mesa de orientação espiritual, que chamam de mesa de desobsessão, né? Então, aí você vai crescendo, vai amadurecendo, vai se fortalecendo, e essas faculdades começam a se tornar mais claras, né? A gente começa a entender melhor, né? Então, essa faculdade, ela pode atingir uma sutileza tão grande que a pessoa que é dotada distingue até mesmo pela sensação que tipo de espírito está perto dela. Com o tempo, com a prática, chega um momento que a gente sente quando chega perto da gente um espírito ruim, ou um espírito bom, ou um brincalhão, alguma coisa assim. Da mesma forma que um cego sente a presença de quem chega perto dele ali e não sabe explicar por quê, mas sabe quem é que está ali, pela sensação, né? E a gente, da mesma forma, a gente vai sentir isso quando a gente começa a viver na prática do bem. Até mesmo porque se a gente está vibrando no bem, a nossa sensação é diferente. Quando encosta uma coisa ruim, o choque é enorme, a gente sente de longe. A gente se arrepia, a gente toma um susto, a gente sente calafrios, né? Então, são todas essas coisas que a gente precisa estar atento quando se é médio sensitivo, né? E procurar entender que são coisas naturais, mas que a gente precisa estar ciente dessas coisas, porque no dia a dia, quem não estuda, quem não conhece, quem não lê, acha que é só um arrepio mesmo do vento ou uma coisa comum, mas não é, né?
tem a influência, né? Então, com a prática, pelo hábito disso no dia a dia, a pessoa vai distinguir não só a natureza má ou boa do espírito que se aproxima, mas também a individualidade de cada um, né? Uma outra coisa interessante também é a gente saber que todo bom espírito ele vai sempre produzir uma impressão boa, suave, agradável, ao passo que um espírito mau vai sempre ter aquela sensação penosa, né? Aquela coisa, senso de impureza que a gente sente, né? Alguns médios sensitivos, antes mesmo de encarnar, aceitaram isso como uma missão, né? Quando estão aqui, começam a perceber e ver essas individualidades logo no início da mediunidade. Por quê? Quando a gente está até, eu acho que os 7 anos de idade, a gente está muito entre os dois mundos. Aquela coisa de amigo invisível, que as pessoas comentam muito, né? Nada mais é do que aqueles anjos da guarda da gente que estão ali orientando a gente na caminhada. Pode até acontecer de muitas vezes não ser. Às vezes a pessoa já vem com inimigos do outro lado que descobrem de uma forma ou outra que a gente está aqui e já começa a perturbar cedo, né? Mas nem sempre é assim. Geralmente são os guias da gente que estão ali orientando, guiando, tentando fazer a gente crescer naquele momento, né? E muitas vezes esses sintomas eles passam despercebidos, né? Por ser o quê? Por ser a mediunidade uma coisa natural, né? De qualquer forma, em um médico sensitivo, há certos sintomas de alteração do sistema nervoso, do sistema gástrico, né? Já que o fluido da entidade, quando se aproxima, penetra no médium, né? A pessoa está ali. O que é o mundo espiritual? Energia. O que nós somos? Energia. A gente está ali, numa boa. Aí chega um espírito sofredor, cheio de doenças, cheio de coisas, se aproxima da gente e a gente absorve, chama aquela energia, suga aquela energia daquele espírito sem querer, sem perceber, porque a gente não tem conhecimento. E acaba a gente adoecendo. Acaba a gente pegando ali uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma dor nas costas e muitas vezes vai no médico. O médico passa 1001 receita e a pessoa não fica boa. Por quê? Porque ela está impregnada com aquele fluido, e aquele fluido não saiu. E a pessoa não se dá conta e fica sofrendo com aquilo, né? Então, cabe lembrar que, inicialmente, sem preparação, nem sempre se apresentam ao médium entidades de vibração positiva. Ou seja, quando a gente não está preparado, quando a gente não tem conhecimento, a gente vai atrair mais aqueles espíritos realmente sofredores, que a gente também não está vibrando alto. Nós não temos esse conhecimento do poder da mente, do poder das energias que a gente emana, né? E a gente não tem esse controle. Então, quem é que vai vir para a gente? Quem está pensando parecido com a gente. E, geralmente, nós estamos pensando baixo, né? Então, é por isso que a gente tem que ter esse conhecimento e esse cuidado com o nosso dia a dia, com uma boa leitura, um bom filme, né? Durante o período inicial do afloramento da mediunidade em um médico sensitivo, ainda que não está preparado, a percepção encontra-se bem aguçada, né? Apresenta sinais característicos como previsão de acontecimentos futuros, visões, ficar nervoso, tremer sem motivo aparente, ter uma intuição muito poderosa, sonhos muito realistas, né? E principalmente captar o sentimento das pessoas, por aquilo que pareça, até de plantas e animais, né? Então, os sensitivos têm essa coisa. Por que eu falo plantas e animais? Porque até mesmo as plantas e objetos, de certa forma, estão ali impregnados com fluidos que vêm de outros espíritos. Por exemplo, um espírito muito apegado ao carro dele, a um quadro especial que ele tem na casa, a uma fotografia, e aquele espírito ainda está muito aqui na Terra, não evoluiu bastante para ir para o lugar dele. Então, ele é materialista, ele está ali com aquele material dele impregnado com o fluido dele. Tem até uma história, não lembro agora qual é, dos livros, acho que é André Luiz,
Ele entra no museu e uma das imagens lá tanto tem encarnados como desencarnados visitando o museu. Só que uma das imagens está coberta com um fluido cinza, exatamente aquele espírito lá que estava agarrado com aquela figura, não tinha desapegado daquilo, e o fluido dele estava no quadro, né? Da mesma forma, nós que somos sensitivos, sentimos essas vibrações quando estamos já começando a aflorar a nossa mediunidade. Enfim, todos os médios que apresentam outros tipos de mediunidade também são sensitivos. Então, aquelas pessoas que já estão num nível diferente da mediunidade, eles também são sensitivos, né, de uma certa forma, né? Devemos sempre lembrar que essa faculdade, essa mediunidade, ela deve ser sempre colocada em prol do bem, em prol de ajudar o próximo, de crescer, porque quando a gente ajuda alguém a crescer, a gente também cresce junto, né? Da mesma forma que se a gente for levar para o lado inferior, a gente vai acabar descendo também. For fazer mau uso dessa mediunidade, vai acabar descendo também. Então, a mediunidade sensitiva tem muitas coisas ainda que podem ser faladas, mas é basicamente isso. Se alguém quiser falar alguma coisa? Eu queria, na verdade, é mais uma dúvida, né, que eu queria fazer, que eu queria tirar. Dentro da doutrina espírita, a gente é muito direcionado para essa questão do estudo, né, para a gente se orientar, se informar sobre essas coisas de mediunidade. Mas, por exemplo, isso é uma coisa natural, né? Alguns têm mais aflorado, outros não, e tem aqueles que podem desenvolver. Mas o aspecto que eu fico na dúvida é o seguinte, por exemplo, isso, a pessoa quando está no universo da doutrina espírita tem até um pouco mais de facilidade para lidar com essas questões, porque tem acesso à informação. Mas se a pessoa não está nesse meio, não tem acesso a esse como é uma coisa natural, ela fica inerente a ter também essas mesmas sensibilidades, né? E aí, como é que fica essa coisa? A pessoa ela fica meio que ao léu, não vejo isso uma coisa muito, né, justa. Não passa um pouco também, não passaria um pouco também pela conduta da pessoa, de repente, mesmo sem ter esse conhecimento que existem essas sensibilidades, mas se porventura a pessoa ela tiver uma conduta boa, uma conduta razoável, isso, de certa forma, não vai prejudicar, não vai afetar tanto ela, a ponto dela estar sendo assediada por espírito inferior. Isso é uma coisa que eu fico sempre pensando, né? Quando a pessoa está fora desse aspecto de doutrina espírita, como é que funciona essa questão de mediunidade? Isso aí, eu falei no começo, eu acho que você não estava ainda, exatamente sobre aquele lance das pessoas, antigamente, das benzedeiras, né? Que são médios, que, quando as crianças adoeciam, a gente levava na benzedeira. Na época não existia mediunidade para nós do interior. Então, a gente levava naquelas benzedeiras. E quem são as benzedeiras? Aquelas pessoas que são médiums e que viviam na prática do bem. Então, essas pessoas, elas são médios naturais, mas elas não sabiam que eram médios. Só que o que ocorre? Elas estão trabalhando no bem, estão procurando ajudar a curar as pessoas, eram médiuns de cura, no caso, né? Porque elas curavam as crianças, e curavam mesmo, né? Quantas vezes minha mãe levou irmão meu para benzedeira e no dia, meia hora depois, a criança já estava rindo novamente, né? Então, curava mesmo. E o que são isso? Médiuns de cura. E que não se davam conta de que eram médios, simplesmente oravam na prática do bem. Da mesma forma que existiam aqueles que, com maldade, com inveja, que também são médios, jogar fluidos pesados. Então, é realmente o nível evolutivo que cada um se encontra, cada um veio aqui. Nós viemos com uma missão de crescer, de evoluir, mas nem todos nós temos um coração tão bom. Então, se eu sou uma pessoa de bom coração, eu vou ser um médium sempre bom em qualquer situação. Se eu não sou, vou procurar sempre desejar o mal ao próximo. Então, esse fluido meu vai afetar quem estiver perto de mim, que for um médium sensitivo, vai absorver essa energia, e é assim que ocorre. O que a Elaine quer falar é assim, a pessoa que não tem esse conhecimento, né?
de mediunidade, mas ela tem uma conduta correta. E aquela conduta correta vai proteger, vai atrair os bons espíritos para perto dela, né? Eu penso assim, né? Então, ela, apesar dela não ter esse conhecimento de espiritismo, da parte mediúnica, mas ela é uma pessoa correta, é uma pessoa que vive para o bem, que faz, às vezes, tendo oportunidade e está sempre ajudando as pessoas. Então, ela está sempre atraindo espíritos bons para perto dela, né? Então, há uma proteção, né? Porque ela, apesar dela não tá envolvida na religião, ou então em alguma religião que não explica essa parte, mas ela é uma pessoa correta, uma pessoa que pensa no bem, que faz o bem. Então, ela está envolvida com espíritos do bem. E esses espíritos do bem, esse é o anjo de guarda, seu mentor, que protege também a pessoa. Eu penso assim, né? É isso mesmo. Penso não, eu acredito. Regina? Não, a dúvida que eu tinha quando eu falei assim que entrei, o senhor resolveu, quando começou a falar sobre o assunto, aí eu já, nesse desenvolver que o senhor fez, já me respondeu a dúvida que eu tinha. Ah, que ótimo. Tá? Ana? Então, em relação a essa questão da Elaine, eu creio também que é válido para as pessoas que inconscientemente são médios, né? Não sabem que são médios, e que também têm um campo vibracional muito negativo, né? Sim. Assim, a Elaine apontou a questão das pessoas que fazem o bem, né? E eu já aponto a questão das pessoas que são muito maldosas, né? Muito pesadas. Existem pessoas com essa natureza. E, às vezes, elas são médios e não sabem, né? Também tem essa questão, né? É verdade. Mas aí é aquela coisa, a gente, quando começa a estudar, antes de estudar a doutrina, antes de ter conhecimento, a gente realmente não sabe distinguir esse tipo de vibração que a gente recebe, a gente absorve. Quando chega uma pessoa com uma má vibração perto da gente, se a gente estiver vibrando melhor que ela, a gente vai sentir a diferença. Se a gente estiver vibrando na mesma faixa, estiver no mesmo pensamento, não vai perceber, porque está o mesmo fluido, está circulando ali. Mas quando a gente está um pouquinho mais elevado, aí a gente sente na hora. E o que a gente tem que fazer? Orar, não tem muito o que fazer. E não botar a mente no bem, não compartilhar com a ideia da pessoa que está querendo influir, jogar uma ideia diferente para a gente, ou incentivar para uma coisa que não é muito boa. Então, a gente realmente precisa estar ciente de que é médio e de que, se a gente entrar nessa, a gente vai acabar, mesmo a gente sendo melhor, vai acabar absorvendo aquela energia pesada. E muitas vezes a gente fica passando mal mesmo, né? Não se dá conta, a gente começa a pensar ruim também, porque quando a gente absorve essas energias negativas, a gente também entra na mesma sintonia, aí começa a querer ficar com desgosto da vida, começa a entrar em depressão, começa a sentir um monte de situações que leva a gente muita gente até se mata por causa dessas coisas. A gente não acredita muito, mas é verdade, e chega a esse ponto. Né? É necessário ter muito cuidado com isso. É verdade. Assim, eu sou muito sensitiva, eu sou muito sensível. E, ultimamente, assim, hoje eu estou bem. Né? Essa semana, para mim, essa semana foi boa. Mas, assim, a semana passada foi muito cansativa. Eu tive muito... O meu campo vibracional estava muito baixo. Muita tristeza. Mas, assim, é uma coisa, assim, voluntária, sem um motivo, sem uma razão. E aí, isso, para mim, assim, se torna assim, um turbilhão na minha mente, sabe? Eu sei. Porque não tem um motivo coerente.
Aí, às vezes, eu penso, meu Deus, será que eu estou ficando louca? Sabe? Aí, a oração ajuda muito, né? Eu faço muita prece de Cáritas. Me orientaram, né, a fazer. E, assim, sair um pouco para espairecer a mente. Mas é muito complicado, sabe? Eu sou sozinha aqui. Aí, eu não tenho outras pessoas para dividir isso. E a minha família no campo religioso hoje são vocês, né? Com quem eu estou aprendendo e, assim, se possivelmente buscar a desenvolver a minha mediunidade, né? Até porque eu não sou daqui, eu sou do Maranhão e eu não conheço nada. E, assim, nenhum centro espírita que eu possa sentar numa mesa para começar a desenvolver. E eu fui orientada a fazer isso. Seguindo o raciocínio da Ana, né? Quando fala aí sobre a sensação de estar se sentindo mal, que ela falou durante a semana, aquilo tudo, e quando a pessoa, né, já tem assim, uma depressão, uma síndrome do pânico, né? Que isso é coisa orgânica, né? Todos nós sabemos, né? Que tanto que no centro fala para você não abandonar o seu tratamento médico, né? Faz uma diferença, né? Aí que a gente às vezes fica assim meio confusa, porque quando você entra em crise da depressão, do síndrome do pânico, pode haver uma mistura de energias aí, né? Porque quando você está nesse estado, né, depressivo, automaticamente sua energia interior cai, né? Aí existe aí também, eu acho que é o encontro das duas coisas, né? O que está ruim pode se aproximar, mas nem sempre pode ser só energia ruim de um desencarnado, de uma força ruim de alguém encarnado por perto, né? Aí, quando que a gente tem que perceber essa diferença também, não é isso? O que acontece? Quando esses tipos de patologias, geralmente, é coisa orgânica. Então, o que ocorre? A pessoa não consegue se equilibrar emocionalmente, mas se a pessoa é um médium ou estuda mediunidade e tem um bom pensamento, uma bons fluidos, tem os protetores da pessoa, tem o anjo da guarda, tem o anjo guardião, o mentor, que está auxiliando e não permite que aqueles espíritos aproveitadores do momento se aproximem da gente. Porque a gente está conectado com o nosso mentor. É por isso que a gente tem que estar sempre em oração, pedindo que Deus ilumine o nosso guia, nosso anjo da guarda, nosso mentor, porque eles estão ali protegendo a gente em situações como essas. E se a gente não tiver nessa sintonia, quando a gente entra numa depressão, numa crise, de certa forma fica abandonado, é um campo aberto para aqueles irmãos com pensamentos inferiores se aproveitarem da gente. Por que muitas vezes a pessoa vai acabar no hospício? Por que muitas vezes vai acabar no próprio hospital? Porque não tinha esse controle, não tinha essa proteção. E essa proteção vem com o nosso ato do dia a dia. Mesmo que a pessoa tenha essas depressões, essas crises, mas a pessoa espiritualmente tem o nosso anjo da guarda, tem o nosso protetor que está sempre resguardando a gente ali. E o que ocorre? A gente precisa ser medicado, que é uma coisa orgânica. Então, não pode fugir só porque está no centro espírita não vai tomar remédio. Precisa, tem situações que é necessário. Então, tem que ter esse controle. É porque, na verdade, não é nem dúvida em relação a isso. É que, assim, porque às vezes as pessoas também confundem um pouco com... as pessoas confundem, né?
a depressão é só com o lado espiritual. Espiritual. E não se trata, entendeu? Eu acho que aí confunde a cabeça das pessoas, entendeu? Aí procura os dois tratamentos. Os dois têm que andar junto, né, no caso. Juntos, exatamente. Tem que ser os dois, porque para poder você, quando estiver numa situação melhor, com o tratamento dos remédios, poder equilibrar emocionalmente a você mesmo, né? Então, é isso. E quando você não consegue se equilibrar emocionalmente? Porque você está em crise, aí você não consegue se equilibrar. Por mais que você tente, por mais que faça, você não consegue entrar em harmonia na situação. É nesse momento que necessita o remédio. Que o remédio vai aliviar aquela tensão para que você volte ao equilíbrio, né? Com a ajuda do mundo espiritual. Os nossos mentores vão estar sempre ajudando a gente ali, né? Então, é nesse momento que você vai precisar do remédio, não tem onde correr. E a partir do momento que você começa a se sentir melhor, você vai voltar à sua sintonia, vai voltar a melhorar, né? Tem a questão também muito da mente, né? Porque a mediunidade, ela é esse conjunto, né? E aonde eu fui doutrinada, como eu falei no grupo que eu já desenvolvi, né? Eu desenvolvi por uns tempos numa casa, num centro espírita, não kardecista, mas bandista. E, assim, a gente aprende que a mediunidade ela também vem através da mente, né? Da pessoa. Então, tem muito essa questão da mente. Se a tua mente está voltada para aquilo, aquilo vai aflorar no teu corpo, no teu espírito. E se não, se a mente se fecha, também é essa questão. E em relação a, tipo assim, eu não tenho esse segmento, meu desenvolvimento, porque você até falou lá atrás, essa questão das pessoas usarem a mediunidade como para abarganhar valores. Eu acho isso muito triste, sabe? Assim, a pessoa usar isso como meio, como comércio, né? Então, eu não queria entrar muito nesse campo, mas, assim, a gente não tem como fugir, como correr. E o kardecismo, assim, o espiritismo em si, hoje, conhecendo várias religiões, para mim, é a que mais prega a caridade, porque a religião sem a caridade, para mim, não é válido, entendeu? E assim, o espiritismo, ele ajuda a gente de graça, né? Assim, acolhe as pessoas gratuitamente. Isso é muito bonito. Então, ouvindo tudo isso que vocês estão falando, que a mediunidade, é que nem o senhor falou lá na frente, é um campo muito vasto. A mediunidade, a gente temos que ter um olhar profundo, muita paciência, muito amor, muita caridade, porque são situações que a gente se perde, como eu já vi até a Ana relatar aí. Mas aí o que acontece? Muito dos nossos problemas mediúnicos, nós não vamos resolver de uma hora para outra. Nós temos que fazer, que nem já falaram aí, o evangelho, principalmente o evangelho no lar, que é uma maneira de nós socorrermos a nós e a quem está conosco, para que essa mediunidade seja amparada por os bons espíritos, por nosso anjo guardião, esses irmãos que estão muitas vezes nos perturbando. São irmãos que até já fizeram parte da nossa convivência, mas que viu que agora a gente não quer mais, a gente, de repente, já está cansado de estar nessa luta de sofrimento, e aí a luz da gente vai acendendo, o que vai acontecer? Vai causar também do outro lado, esses irmãos, um pouco de inveja. Não digo inveja, mas um pouco de, tipo, poxa, eles estão evoluindo, eles estão brilhando, eu estou aqui, eu fiquei para trás. E aí, o que vai acontecer?
não deixa de ser inveja. E aí nós recorremos ao que? O Evangelho de Jesus, aquela parte no capítulo 6, vinde a mim que eu vos, que até eu diria isso para todos nós, mas para a Ana, que ela está numa luta também igual nós, e como todos nós já passamos mais intensa, agora já está mais tranquilo um pouquinho, mas o Evangelho de Jesus, no capítulo 6, vinde a mim que eu vos aliviarei, onde Jesus nos pede para pedir socorro, bater na porta, porque nós não estamos sozinhos, que às vezes dá a sensação de que a gente está abandonado. Vou me colocar no lugar da Aninha. Chamar a Aninha uma maneira carinhosa, tá? Todo mundo chama Aninha. Porque você imagina, vocês estão em um lar só, entre aspas, nós não estamos só, nós não temos amigos, não temos um parente para conversar, temos uma mediunidade aflorada, temos sensações mil que a gente não sabe nem com quem está ao nosso redor, e aí a gente se sente atormentados. Eu não tiro a razão. E aí, muitas vezes, nós vamos procurar o socorro no Evangelho de Jesus. Vamos pedir a Jesus que nos socorra através daquela leitura. Vinde a mim, eu vos aliviarei. E aquela leitura ali é mesmo para quando a gente está em aflição. E como todos nós estamos em aflição nessa altura do campeonato do planeta Terra, então é a hora da gente se agarrar realmente com Deus. É hora da gente não se afastar de Jesus um centímetro sequer, porque a gente se perde. Porque a nossa mente é incontrolável. Se alguém disser que controla a mente, eu só penso no que eu quero, quando eu quero, não, tá enganado. Não funciona assim. Bem que a gente gostaria que funcionasse assim. Mas a gente não só pensa nos bons espíritos, a gente não só pensa no bem, na caridade. Vem mil e um pensamento, aí vem a solidão, vem o pensamento da tristeza, vem o pensamento da carência afetiva, vem o pensamento da saudade, vem o pensamento de alguém que ficou para trás e que a gente... E por que eu falo isso? Porque eu tenho uma experiência bem semelhante à sua. Então, eu me colocando no seu lugar, eu entendo perfeitamente o que você está sentindo. E aí, nessa hora, não temos alguém para conversar, para desabafar, para botar para fora tudo aquilo que está nos machucando, nos fazendo sofrer. Mas nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos Maria de Nazaré, nós temos o Evangelho que conversa conosco. Nós podemos pedir a Jesus naquelas leituras, alivia o meu fardo, Senhor Jesus, porque realmente eu não sei como começar, mas eu sei que sabe das minhas dores, sabe o que eu estou sentindo, muito mais do que eu. E aí, no sono, vai dormir, faz uma boa leitura para dormir, e através do sono você pode ser orientado. Pedir, de repente, um telefonema de um amigo, de alguém que gosta de você, pode te dar um conselho, pode te ajudar a levantar a autoestima, porque nós não podemos, nesse momento, baixar a cabeça. Por quê? Baixar a cabeça no sentido de tristeza? Porque nossa vibração baixa. Quando a nossa vibração baixa, quem é que nem Solange já explicou muito bem, quem vai conectar conosco é os sofredores, porque essa é a vibração deles, essa é a faixa deles. Então, nós temos que manter a nossa mente no alto o máximo possível. E a melhor coisa nesse momento é o bem, se envolver com a causa. Lógico que para fazer o bem, nós temos que estar bem, temos que cuidar primeiro de nós, para que nós estejamos bem, para que nós possamos ajudar outras pessoas que estão pior que nós. Porque vamos parar aqui para pensar. Se nós pararmos para pensar, tem pessoas piores que nós, tem situações piores que a nossa. E aí nós vamos sentir, não vítima, e sim, mais uma peça nessa engrenagem da vida. Por quê? Porque tem problemas que, às vezes, aquele problema se apresenta para nos impulsionar, para nos fazer tomar decisões, que às vezes a gente fica com medo de decidir, como nós estávamos falando, que até escutei você falar que nossa casa agora fechou, a gente está em casa muito sozinho, mas vamos assistir a Raio do Rio de Janeiro. A Raio do Rio de Janeiro é um centro espírita dentro de casa, gente. Eu conselho para todos nós que estamos aqui no grupo, para quem vê esse programa depois, não esqueçam que nesse momento a Rádio Rio de Janeiro tem psicólogo, tem psiquiatra, palestras psiquiátricas, tem muita informação, evangelho, estudo do Livro dos Espíritos, a codificação completa. Então, vamos colocar a Rádio Rio de Janeiro ligada em nossos lares, quem puder, lógico.
Tem situações que a gente não pode, mas tem situações que a gente pode. Tem pessoas assim que não pode ligar porque outro não gosta, não pode ligar a rádio. Mas, olha, eu tenho aprendido muito, tem me ajudado muito esse momento da Rádio Rio de Janeiro. E assim, sempre que o pensamento vier, não fique triste. Você não é a única pessoa que está passando por isso. Nós todos estamos na mesma situação. Vamos apelar para Deus. Sempre pedir a Jesus. Jesus, me socorre. Jesus, estou passando por um momento difícil, eu preciso da sua ajuda. Conversa com o mentor, com o anjo da guarda, e assim você vai ter uma família invisível, uma família espiritual, que você, de repente, não está vendo aos olhos físicos, mas eles estão ali bem presentes, bem juntos de você, e muitas vezes te orientando. E eu estou falando assim, você, mas não é você, é nós, todos nós. Isso, e aí o nosso fardo, aos poucos, vai aliviando. E depois, assim que a casa abrir, vamos reconectar novamente fisicamente, que o contato físico é uma outra, digamos assim, uma outra energia muito mais aconchegante, e vamos trabalhar nos estudos que a casa sempre desenvolve, que é o livro dos espíritos, né? A mediunidade, o livro dos médios, que é para os médios, instituições, né? Mediúnicas, e o evangelho para que a gente possa educar a nossa mediunidade. E aí sim, os irmãos que estão ali conosco, que quer brincar, que quer tirar onda com a nossa cara, que quer, digamos assim, nos deixar triste, eles só têm duas opções: ou estudar conosco ou abandonar o barco, que o barco somos nós, a nossa mente. Por quê? Porque ali não vai dar para eles ficarem. Se eu estou numa vibração boa, eles vão ter que me seguir. Então, nós vamos estar no mesmo patamar. Se eles não querem me seguir, eles vão ter que recuar, vão ter que me abandonar e procurar uma outra turma que não esteja no mesmo padrão vibratório que o meu. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ajudar-nos e ajudar essa turma. Mas, por enquanto, a casa ainda não abre, para a gente ter os encontros fisicamente, o evangelho, nesse momento, é tudo. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele ajuda muito a gente a abrir a mente e entender que nós não estamos só. Ok, muito obrigado pela observação. Eu acho que, vindo desse pensamento, é uma coisa até que eu falei na semana passada, com relação a essa questão da mediunidade, que, por vezes, a gente se sente meio que perdido. Até, não sei se vocês vão lembrar que eu falei que a gente vai na rua e sente aquela energia meio que negativa de tudo isso que está acontecendo, e a gente chega em casa e fica se sentindo mal, é como se fôssemos para-raio. E a Solidônia tocou num assunto muito interessante, que é a questão do evangelho no lar, que é uma prática que a gente tem aqui em casa, de uma vez na semana a gente fazer isso. E você repara que quando você faz esse culto do evangelho no lar, na tua casa, você sente, você tem a nítida impressão que você tem energias boas do teu lado, você parece que se desconecta do mundo lá fora, você se concentra naquilo ali e você faz com que aquele teu momento ali fique melhor e que você comece a pensar lá na frente, durante a semana, que você pode fazer diferente, você pode fazer melhor, você pode deixar de conectar com essas energias negativas. Isso, eu estou dizendo isso por mim, Fábio. Eu acho que isso acontece muito nesse dia de terça-feira que a gente faz o nosso culto. Parece que é impressionante, né? A gente tem nosso horário de fazer e tudo, e parece que o nosso corpo vai se preparando para aquele momento ali, para aquele horário, e isso parece que restaura toda a nossa energia para o longo da semana. Parece que é uma vacina que a gente toma para poder encarar um mundo de frente. E outra questão também, a Solidônia falou da Rádio Rio de Janeiro, tem outras formas que você pode ver vídeos no YouTube, palestras no YouTube, muitos palestrantes, tem Haroldo Dutra Dias, tem André Trigueiro, aquele colunista do Globo,
E muitos outros aí que você pode pegar ideias, você pode absorver aquilo ali, porque quando essas pessoas falam na palestra, parece que está falando com cada um de nós. Essa que é a verdade. Não é você, não sou eu, não é Elaine, não sou Laércio. É porque todo mundo passa pelo mesmo problema, em diferentes períodos, mas passa pelo mesmo problema. Então, assim, eu não sou ninguém para poder aconselhar, mas eu acho que seria uma medida da gente poder tirar também essa esfera pesada de cima da gente, a gente tentar ficar sempre mais perto de Deus o possível. Bons pensamentos, nem sempre nós temos bons pensamentos, e é nesse momento em que a gente dá aquela vacilada que o nosso irmão que está desesperado por algum motivo, que tem inveja de algum motivo, ele vai se chegar em você. Então, quando você está sempre tentando botar pensamento bom, positivo, você não vai dar espaço para ele. Verdade. É isso. Então, pessoal, só tenho a agradecer a presença de vocês, né? Que possa estar sempre nos proporcionando esses momentos, a gente estar junto, até que volte ao nosso encontro normal, né? Deus nosso Pai, nós muito agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, fazendo esses estudos, as leituras, comentários, mais uma iniciativa, mais um esforço para tentar nos melhorarmos, trocando experiências, cada um dando os seus depoimentos, né, suas experiências de vida. Nós vamos passo a passo, trocando essas ideias, nos fortalecendo, né? A gente vai solidificando nossos laços fraternos, laços também de amizade, e que Deus possa abençoar esse momento, fortalecer a nossa caminhada, principalmente nos momentos em que a gente estiver mais vacilante, mais desanimado, ou deprimido, desesperançoso, que mesmo quando o pensamento estiver disperso, que em algum momento a gente possa refletir, né, sobre tudo aquilo que a gente já vem aprendendo, né, dentro da doutrina espírita, e o quanto isso é positivo, é forte, né, substancial para a nossa vida. E que a gente possa manter, né, esses laços, pedindo a Deus nessa proteção, esse amparo, e que a gente possa também multiplicar todo esse aprendizado, né, dentro da nossa limitação, mas que a gente possa sempre ter no coração esse espírito, né, de fraterno, de estar podendo sempre passar uma palavra, né, amiga, uma palavra de solidariedade, compartilhar uma boa coisa, uma boa informação, como forma de solidificar esses laços. Que a gente, então, possa ter uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, de bom trabalho, né? Uma semana de notícias positivas, diante de tudo isso que a gente vem vendo, né, da sociedade, e a gente não perca a esperança, né, de que coisas boas vão voltar a acontecer, e a gente precisa se mobilizar para isso também. Que Deus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.